bem-aventurado, é feliz, carrega a bem-aventurança sobre si. Aqui se diz que a esses, o Senhor livra no dia do mal. Eu socorro o necessitado. Socorro, 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 e o Senhor me livra no dia do meu mal. Meu Deus, eu já tive livramentos de Deus que eu soube completamente que era o retorno divino, não por nenhuma barganha, mas por causa de um princípio da lei da vida, da lei universal que ele estabeleceu para os humanos, sobretudo para os humanos. Para nós que dizemos eu, que dizemos tu para ele, que dizemos ele para o nosso próximo, que temos consciência relacional, que conhecemos o amor e o ódio e a indiferença, nós que sabemos disso, quando usamos o meio da nossa vida, o recurso da nossa vida para socorrer o necessitado, o que se diz é o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra, e eu sei disso não porque o Salmo 41 diz. Eu sei disso porque no Salmo da minha vida isso está escrito, demonstrado, comprovado, manifesto, irreversivelmente, retorquivelmente manifesto. Eu sei, a partir dos salmos da minha existência, que o Senhor tem prazer em ver aquele que socorre o necessitado e que o Senhor o livra no dia em que ele experimenta o seu mal. Porque todos nós temos dias maus, que virão de maneiras justas, em razão do que a gente fez e recebe, ou virão de modos injustos, em razão, às vezes, do que a gente não fez e muitas vezes em razão do bem que a gente fez. Do bem. A prática do bem faz nascerem muitos inimigos contra nós. É chocante isso, né? A gente fica pensando que a prática do bem só ajunta pessoas que nos queiram favoravelmente, mas não é verdade. A prática do bem ajunta muita gente em torno de você se você é uma pessoa que aparenta ser frágil, impotente, incapaz, mas está fazendo bem porque tem aquela força poderosa, tenaz, que leva você a realizar isso. Mas os que olham de fora dizem que isso aí não oferece nenhum perigo político, perigo de nenhuma natureza, não é uma figura forte, carismática, jovem, qualquer outra coisa, não é. É idosa, idoso, fraco, corcunda, mal se ouve a voz, não tem dente, o sorriso é tímido. Esse aí a gente ajuda ou a gente deixa passar porque é um coitado que está fazendo bem, não oferece perigo a ninguém. Você está pensando, mas é exatamente assim. Mas se você não é esse tipo, se você pratica o bem na sua juventude, com toda a sua força, com toda a sua alegria, com todo o seu carisma, com toda a sua intensidade, isso é ameaçador. É apavorante. Imagina, se um cara como Davi, no caso do Salmo, retratar a vida do Davi histórico, era um perigo fazer o bem, gostar de socorrer o necessitado. Perigoso isso. Tinha um monte de gente que diz: esse desgraçado, além de ser bom de briga, de ser general vitorioso nas guerras que ele peleja, de se tornar um guerrilheiro escondido
nas grutas do Negueb e ninguém conseguia achá-lo, de ser uma frustração para o rei a existência dele, de gerar ciúmes numa quantidade enorme de maridos, porque as mulheres de Israel cantam, louvando os feitos de Davi, os homens até dão uns sorrisinhos pálidos, esperando o dia da vingança, mas vai gerando uma acumulação no inconsciente coletivo que as pessoas nem se dão conta do montante, esperando a hora brumadinha de se derramar como uma avalanche contra esse Davi histórico, ou o ser aqui representado. Bem-aventurado o homem que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra, Deus o abençoa com alegria e não o entrega à discrição dos seus inimigos, não o entrega a essa atitude discricionária dos seus inimigos. Aí a gente olha e diz, meu Deus, eu vou fazer o bem para eu ter esse campo de força, esse escudo e proteção, também na linguagem antiga, esse broquel. Eu vou fazer o bem para ter a promessa dessa apólice de seguro espiritual, de Deus em meu favor. Porque ele, além disso, se você entra em estado de fraqueza, o verso 3 diz, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, Senhor, tu lhe afofas a cama. É uma coisa maravilhosa, ele protege, ele faz esse homem feliz e ele o assiste no leito da enfermidade, ele lhe afofa a cama. Lhe afofa a cama, até na doença ele passa melhor por ela. Ele atravessa as dores, porque Deus é com ele, para protegê-lo, para fazê-lo feliz, salvando dessa ação discricionária dos seus inimigos contra ele, de fazerem maldades à vontade com esse ser humano, porque o Senhor o assiste em tudo, inclusive no leito de enfermidade, e até mesmo afofando-lhe a cama na fragilidade, na doença. Olha como prossegue. O verso 4 diz assim, Disse eu, compadece-te de mim, ó Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Aí esse indivíduo que faz o bem, ele todavia tem o poder de pecar, não é porque ele faz o bem para muita gente, seja lá para quantas sejam, qual é o montante dessa bem-aventurança, desse socorro praticado aqui, não importa. O mesmo indivíduo que faz o bem é capaz de praticar o mal. O mesmo Davi, dos muitos feitos celebrados e bons e positivos, conforme a interpretação da época, porque se fosse nos nossos dias, a vida de Davi toda seria um grande escândalo, começando até pela vitória sobre Golias. Só seres muito primitivos, contemporaneamente, iriam achar a vida de Davi apenas a vida de um valente. Muita coisa que ele praticou, contada no passado, é lindo. Feita no presente, é horripilante. Como esse negócio de sair cortando prepúcios de filisteus, chegando com aquele monte de pinto rodando no acampamento do rei dos filisteus,
lá em Gate ou em Gaza para dizer, olha só, isso aqui é prepúcio de judeu, de israelita. É porque eu estou indo matar os meus irmãos, porque agora eu trabalho para os filisteus. Mesmo não sendo prepúcio de pinto de israelita, sendo de filisteu, do ponto de vista humano, hoje, para nós, com a evolução da consciência na civilização, é ridiculamente horripilante. Mas naquele tempo, para as leituras dos israelitas, dos hebreus, era uma coisa linda. Posteriormente, esse cara é da gente. Porque havia quase uma permissão para odiar o inimigo mesmo. Havia uma permissão tácita para o ódio, desde que o outro fosse meu antagonista. Aí, de repente, esse homem que praticava o bem na direção do seu povo, quando ele via o necessitado, ele socorria, amanhece num certo dia com certeza absoluta de ter pecado contra Deus. E a gente não é informado de que pecado seja esse, mas para ele era o bastante que essa convicção existisse. Então, ele acorda nesse dia, sabe lá o que ele fez? Se foi algo que ele fez ou se foi apenas um sentimento horroroso. Vamos supor que, em sendo Davi histórico e ele estando ainda fugindo do rei Saul, quando tem escrito esse material, imagine só, se ele desejou ardentemente matar Saul, sonhou com ódio que ele estava matando aquele cara que o odiava tanto, tão injusto, iníquo e perverso contra ele. E ele sabia que aquilo não agradava a Deus, ele tenha sentido o coração dele palpitar com aquela convicção de pecado, tenha sido nesse nível, por exemplo, da subjetividade, ou tenha sido por alguma coisa objetiva que ele tenha feito, em relação à qual ele tenha ficado convencido totalmente do seu pecado diante de Deus e da vida. Aí ele diz isso. Ele sabe que ele se colocou num lugar de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. A misericórdia de Deus o acudiria, mas ele se fragilizou e abriu flancos para a entrada penetrante dos seus inimigos dentro da sua própria realidade de fragilidade mais íntima. Deus é comigo, mas os meus inimigos me odeiam. E não é porque eu faça o bem que eles vão me retribuir qualquer bondade. Justamente porque eu também faço bem, é que eles me odeiam mais ainda. Querem tirar da terra um cara como eu. Senhor Deus, tem compaixão. Por favor, eu estou falando. E esse disse eu é uma prova de que esse salmo foi escrito depois da ocorrência. Ele está narrando emoções, sentimentos, confissões, orações. Por isso está dito, disse eu. Ó Deus, compadece-te de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. E ele tinha convicção absoluta de que os pecados da vida adoeciam a mente, a alma, a psique, o interior. Ele é um homem primitivo, mas em relação a sentimentos, emoções, ele tinha uma sensibilidade extra-humana em muitos aspectos. Ele não dá importância para a matança que aconteça no enfrentamento justo de guerra.
Mas ele sabe a diferença entre matar alguém ou muitos numa guerra e matar alguém sorrateiramente ou num duelo de prepotências ou no adultério, quando se entra na casa do próximo e se possui aquilo que é dele, ou de qualquer outra coisa, como, por exemplo, quando se constrói de maneira não verdadeira alguma coisa que cria supostamente como narrativa na mente dos outros um fato que nunca aconteceu. Hoje a gente chama de fake news, mas naquele tempo era apenas mentira. O nome disso é mentira. E ele sabia como a língua perversa ou qualquer outra coisa, a construção subjetiva mentirosa, era horrorosa diante de Deus. Ele tinha essa certeza. Ela é expressa inúmeras vezes por ele nos Salmos e nas ocorrências que se lê acerca dele historicamente nas Escrituras, primeiro livro de Samuel, início do segundo, o primeiro livro de Reis. São coisas que estão contadas aqui acerca desse indivíduo de natureza tão diferente da maioria dos seres humanos que apenas o circundavam. Ele disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei. Porque pequei, o meu pecado adoece a minha alma, adoeceu o meu ser. E aí tem uma culpa instalada. O homem bom, cheio de boas obras, que acode o necessitado, que carrega a promessa de Deus na sua vida, de que o Senhor o protege, lhe preserva a vida, faz dele um ser feliz, não o entrega à descrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito de enfermidade e lhe afofa a cama. Aí ele comete isso, que a gente não sabe exatamente o que seja. Mas é forte, é devastador para ele. E ele diz, meu Deus, é como um guerreiro no meio do campo de batalha que perde a couraça, que perde a bota, que perde a espada, que perde o escudo, que perde o capacete, que perde a proteção, que perde todos os equipamentos, fica nu no campo de batalha. É assim que ele se percebe do ponto de vista espiritual, em relação ao que ele abriu de oportunidade para que o mal, subrepticiamente plantado no coração dos outros contra ele, se levantasse, agora de maneira descarada, porque ele deu ocasião. Ele deu ocasião. Eu conheço esse sentimento, não apenas fazendo exegese desse salmo. Eu conheço isto porque eu já vivi profundamente a realidade descrita por este salmo. Aí o verso 5 diz que mesmo que os inimigos não tenham sabido o que ele tenha feito, que mesmo que o que ele fez tenha ficado apenas entre ele e Deus, na subjetividade, mas se instalou uma subjetividade de culpa, culpa, culpa. Eu pequei, socorre a minha alma, compadece-te de mim, derrama graça sobre mim, me olha com compaixão, com favores imerecidos, porque eu não mereço. Eu pequei. E a minha alma está fragilizada, ferida, adoecida pela minha culpa. Me sara com a graça, com a compaixão, com a misericórdia do teu amor, porque eu pequei contra ti. Aí o verso 5 começa a apresentar os cenários que estranhamente apareceram. Se os inimigos ficaram sabendo,
Aí eles vêm matando. Não tem piedade. Tudo aquilo que estava guardado, represado, todos os ciúmes, todas as invejas, todas as raivas, todas as frustrações, todas as comparações que acabaram estabelecendo a superioridade do outro sobre aquele que se comparou, produzindo os piores sentimentos dentro do coração, tudo isso eclode. Os ovos da serpente que estavam ali esperando a hora oportuna quebram e as víboras saem. Dependendo da circunstância, eu já vi milhares desses ovos quebrarem e milhares de víboras saírem, venenosíssimas. Ele diz: os meus inimigos falam mal de mim. Os meus inimigos falam mal de mim. Você sabe isso, conhece isso. No nível das suas relações, qualquer pessoa me assistindo aqui sabe. Como quando você é muito olhado, observado, observada, ou é objeto de admiração, é também objeto de contemplação invejosa, comparativa, frustrada. Você sabe disso, suas amigas, gente de dentro dos seus círculos mais íntimos. Aparecem, brotam de todo lado, você não sabia os inimigos que tinha. Eu muito menos. Quando os ovos das serpentes começaram a quebrar, eu fui dizendo: meu Deus, eu não sabia que era tanto inimigo. Eles vêm de todos os lados contra mim. Falam mal de mim ao mínimo. Tudo que eles querem inventar e colar em você, pega. Porque na mesma medida em que você era visto com bondade, em dando uma ocasião, tudo se transforma em chance de se criar uma degradação mentirosa a seu respeito. Tudo que se coloca em você cola daí para frente. Você sai carregando o pecado que cometeu e milhares de outros que você não cometeu, mas que você são atribuídos, porque é interessante para a projeção dos amargurados fazerem isso sobre a sua vida. Eles dizem: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Quando é que a gente vai lhe tirar o nome desse cara da memória de todo mundo? Quando é que a gente vai conseguir viver num mundo onde esse indivíduo já tenha sido esquecido, onde ele não passe de uma memória longínqua, onde ele não passe de uma fantasmagoria, aonde ele não seja ou ela não seja apenas uma miragem distante? Quando? E aí ele diz no verso 6, se algum deles me vem visitar, porque supostamente eles não são inimigos declarados, eles são amigos. Amigos que vêm te visitar para ver como é que você está. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs. Parece aqueles amigos de Jó. Só coisas vãs, só idiotice, só juízos. Eles vêm carregados dessa piedade perversa. Eles são cheios dessa fraternidade maligna. São as amizades frustradas e carregadas agora de conselhos de sabedoria vencida contra a tua alma. Como diz aqui, dizem coisas vãs para mim, amontoando no coração malícias, e quando eles vão embora, é acerca do que me disseram,
de como me encontraram, que eles falam. Falam. E eu sei que eu virei só um pretexto. A visita deles é apenas para eles terem pautas e pautas e pautas do que me disseram e invenções de como eu estou mal, prestes a me acabar, como um ser humano derrotado, vencido. É disso que falam. E coisas semelhantes a essas que inventam. De mim rosnam. Aqui, o Davi histórico, arquetípico, já começa ele próprio a ser atingido pela maldade, pela malícia dos outros, e o coração dele agora já descreve, começa a descrever aqueles que chegam dissimuladamente e vão embora assim fazendo, como hienas, como bichos que rogem. De mim rosnam. Já não é mais nem de mim falam. Vai crescendo no coração desse Davi o direito de ter raiva. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, ou então eles dizem: caiu de cama, já não há de levantar-se. Dessa ele não escapa. Pode ser que com você não tenha sido nada tão pesado assim, mas comigo foi no mínimo assim. Quando começaram as notícias de que eu estava doente, no início do ano 2000, houve muita gente esperando que dali eu não passasse. O Caio vai somatizar isso tudo e vai morrer. Peste maligna deu nele, caiu de cama, já não há de levantar-se. Está chegando aquela hora. E aí vem uma descoberta horrorosa. Verso 9, até o meu amigo íntimo. O meu amigo íntimo, aquele em quem você de fato confia. Você diz: não, todo mundo pode se levantar contra mim, eu posso até aceitar o melhor de todos os que eu pensei que não teriam esse sentimento, mas do meu amigo íntimo, não. Nele eu confio. Como diz aqui a palavra que ele usa, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, que sentava na minha mesa, que era servido na minha casa, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é uma coisa tão séria que depois vai ser usado, esse mesmo verso vai ser citado em relação a Judas Iscariotes, mais adiante. É o amigo íntimo. Jesus chama Judas de meu amigo íntimo. Meu amigo íntimo. Está lá em Mateus 26, 24, em Marcos, Lucas 22, 22, João 13, 18. Vocês vejam como que aconteceu entre Judas e Jesus. Foi uma coisa que mereceu a evocação de todos os 4 evangelhos, vindo até este Salmo 41 e tirando daqui esse verso 9, que descrevia perfeitamente o que estava acontecendo, porque com Jesus até os que o seguiam deixaram, até aqueles que o aplaudiam, optaram e fizeram outras escolhas, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aí veja só, tu, porém, Senhor, a gente lê o verso 10 e fica pensando que uma coisa boa aconteceu como uma resposta desse Davi histórico ou arquetípico, tanto faz, pela 5ª vez eu digo. A gente vê ele começando a dizer, tu, porém, aí você diz, bom, agora tem uma reação legal, espiritual, positiva. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim
vem, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. De Deus, ele quer compaixão, para que ele mesmo seja levantado e, uma vez de pé, tem o poder de esfolar esses caras. Senhor, parece Sansão, aquela oração vencida de Sansão lá em Juízes. Mais uma vez, para que eu destrua todos esses inimigos filisteus. E aquela glorificação, e mais foram aqueles que ele matou na sua morte do que todos os que ele tinha conseguido matar em vida. É um final positivo no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, essa oração está vencida. No Novo Testamento, não existe esse compadece de mim, ó Deus, e levanta-me, para que eu esmague, arrebente, quebre. Não existe isso. No Novo Testamento, Jesus, sendo a minha chave hermenêutica, a minha leitura é outra agora. Eu não posso mais, eu não tenho mais o direito de me tornar um ente primitivo como Davi, que viveu há 3.000 anos atrás, e fazer dessa postura de Davi uma postura para mim, que não foi a postura de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de Davi. Davi é aquele que olha para Jesus e o chama de meu Senhor. Meu Senhor. Não é o contrário. Jesus é filho de Davi, mas Davi chama Jesus de meu Senhor. De modo que é a palavra de Jesus que está sobre Davi. Davi podia dizer isso 1000 anos antes de Jesus, mas não poderia dizer isso como um discípulo de Jesus, a quem Jesus diria: arreda, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Basta, guarda essa espada. Você não está entendendo nada. É uma oração que, imagina só eu orando isso aqui. Senhor, eles me odeiam, tu, porém, compadece de mim, levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Imagina, se existe aceitabilidade para essa prática depois de Jesus, depois daquele que disse: ame o inimigo e ore por aquele que persegue você. Na presença e diante daquele que disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque a tua única arma contra ele é a bondade e o amor. Porém, se tu o tratares com amor e com compaixão, tu amontoas brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é tomando da espada, é fazendo um derrame de graça sobre ele também. Transfere a graça que você recebeu para ele. A tua vingança é amar. A tua vingança é perdoar. A tua vingança é tratar do jeito que você gostaria que eles estivessem tratando você. Essa é a sua única vingança possível que você tem que praticar sem espírito de vingança. Mas na vitória do amor, da misericórdia, do perdão, da compaixão, de você que foi fruto da compaixão divina, que falou: Senhor, compadece de mim porque eu pequei. Sabe que pecou. E agora quer compaixão de Deus para ferir, esmagar os outros?
Lê Mateus 18, aquele credor incompassivo que praticou assim, recebeu toda a graça de perdão e não soube transferir para o próximo, para o irmão, e esganava-lhe o pescoço. E Jesus disse: não façam assim, senão o meu Pai Celeste vai chamar vocês, vai jogar vocês no cárcere, vai entregar o verdugo, e vocês não vão sair dali, já que o negócio de vocês é acerto de contas, vocês não vão sair dali até pagarem o último centavo. Se do íntimo não perdoarem cada um ao seu próximo, ao seu irmão, ao seu inimigo, a qualquer um. Olha só. Com isto, verso 11 prossegue: conheço com isto, de tu me levantares e me dares poder para eu esmagá-los, segundo eles merecem. Com isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo, em tu me levantares para eu esmagá-los. Veja como esse cara, que é um bem-aventurado, que acode ao necessitado, que o Senhor o livra do mal, o Senhor o protege e lhe preserva a vida, que o faz feliz mesmo perseguido, que não o entrega aos seus inimigos e o assiste no leito da enfermidade e afofas a cama. Como esse indivíduo que começa essa narrativa de um modo, a termina de outro. E como é fácil a gente se corromper no coração. E eu também conheço esse sentimento de corrupção emocional, de corrupção afetiva, de corrupção nos meus sentimentos. Eu conheço. Eu sei o que é a acumulação dos ódios. Eu sei o que é a visitação dos amigos. Eu sei o que a falação carregada de muita felação, que provocavam aqueles falatórios que não passavam de felatórios. Eu sei o que isso produz naquele que é o objeto desse ódio coletivo. Sei como isso tem o poder de envenenar a gente, vai envenenando, envenenando, e tanto mais envenena, quanto mais vai chegando no ambiente mais íntimo, da parentela, dos amigos, dos que têm acesso à minha casa, à minha mesa, até mesmo à minha cama na enfermidade, dos que chegam para fazer uma visita fraterna, e você vai sentindo que de fraternidade não há nada, só tem juízo, e que vão embora e abrem a boca contra você no mundo. Como isso vai envenenando, como o veneno das serpentes e das víboras tem o poder de fazer de você um ente envenenado contra o próximo, como a tua língua, como a tua alma também vai se bifurcando e você vai se tornando gente da mesma natureza do que você abomina, da mesma natureza do que você aborrece. Seu pai, sua mãe, seus irmãos ficaram assim contra você também, o seu amigo mais íntimo, sua amiga, seu grupo mais chegado. Seja qual seja o tamanho desse evento, mas produz isso no coração da gente. Olha que afirmação mais louca. Com isto eu conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. É quando o inimigo passa a ser a referência da minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu penso, tudo que eu emociono, tudo que eu sinto, tem a ver com o meu inimigo, ou com aquele que eu não gosto, ou com aquele que eu disse que fala mal de mim, ou com aqueles muitos que assim fazem. Quando eles se transformam no centro gravitacional, emocional da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, quando a mera menção ao nome
dessas pessoas já produz em mim um sentimento hostil, negativo, ruim. A mera menção. Falou nele, falou nela, falou neles, falou nelas. Eu já estremeço todo de raiva. Isso passa a ser condição sine qua non da minha relação com Deus. Ó Deus, eu só saberei que tu estás comigo se tu me levantares com poder de fazer aqueles que me tratam mal, falam mal de mim, me traem, pessoas esmagadas e desmoralizadas diante de todos. Eu conheço esse sentimento, conheço essa manifestação, sei o mal que ela pode produzir, sei como isso pode contaminar, porque eu fui contaminado em mim mesmo e tive que me livrar disso. Tive que me livrar disso. Numa escala que você não faz nem ideia, eu tive que me livrar disso. É quando o inimigo passa a ser sua questão essencial na vida. E em razão de quem tudo na sua vida acontece. O ente gravitacional são os entes da força gravitacional da sua existência que gira em torno daquelas emoções, daqueles sentimentos, daquelas dores. Ou, mesmo quando não seja assim, quando você não esteja tomado disso de dia e de noite, seja esse tema quem sendo mencionado erice você por inteiro, mostrando como você está contaminado. Aí no verso 12 ele diz: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, porque para ele era possível ficar em estado de integridade com tanta raiva dos outros assim. E me pões à tua presença para sempre. Jesus iria dizer a ele: Davi, vai primeiro reconciliar-te com os teus inimigos. O filho de Davi diria a Davi, a quem Davi chamava de meu Senhor, que é Jesus: Davi, antes de tu trazeres o teu salmo, a tua oração no meu altar, vai primeiro reconciliar-te com os teus inimigos. Ou primeiro dobra-te diante de mim e tira do teu coração para sempre o amargor, o veneno, plantado em ti por eles, preservado por ti como valor de dignidade, de honra, de direito. Só porque não foste tu que fizeste o mal a eles, foram eles a ti, isso não te dá nenhum direito. O teu direito é amar, o teu direito é orar por eles, o teu direito é socorrê-los nas necessidades deles. O teu direito é viver livre do ódio deles, com o coração limpo, conforme eu te conheci, em estado de bem-aventurança, acudindo o necessitado, cuidando dos que precisam. Volta a quem tu eras, porque não adianta tu me bendizeres. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. Amém, amém. Amém, amém, não. Davi, vai reconciliar-te. Vai reconciliar-te. Perdoa os teus inimigos, assim como eu tenho perdoado as tuas iniquidades, as tuas dívidas, os teus pecados. Perdoa. Vocês veem como Jesus, como chave hermenêutica, não me permite ler o Salmo 41 por inteiro, porque existe uma quantidade enorme de evocações que Jesus, que o Evangelho me dizem que saíram absolutamente da validade. A consciência tem que ter crescido para além de Davi,
para além de Moisés, para além de todos. Eu tenho que ter a consciência do filho de Davi, para que os meus salmos sejam inteiros. Alegria, gratidão, perdão de Deus por mim, perdão que eu transfiro por aqueles que me odeiam, com razão, sem razão, me odeiam, tanto faz. Isso aqui não é um encontro de contas, o encontro de contas já aconteceu para mim, para eles, para todos nós, para o mundo inteiro. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O encontro de contas aconteceu na convergência absoluta da cruz. Convergência da cruz. Está consumado, está pago. Não só a minha dívida está paga, mas a dívida deles está paga. A dívida deles para comigo está paga, porque a minha dívida foi paga. A dívida deles também foi paga no perdão de Deus a mim. Eu transfiro esse perdão como graça, satisfeita pela misericórdia divina, em favor de todos aqueles que me odeiam ou não gostam de mim, ou trabalham contra mim, ou falam mal de mim. A minha oração por eles e pelo mundo inteiro é uma só. Perdoa-lhes, Pai. E eu oro por eles e peço que o Senhor os visite e os acorde com luz. A minha vingança é eles abrirem o entendimento para o amor de Deus, a se converterem à misericórdia. A resposta à minha oração, a única vindicação, eu não quero para mim, eu quero como vindicação de Deus na vida deles, para que eles conheçam a graça, o amor, o mesmo amor que me perdoou, que esteja sobre eles. É a minha oração todo dia. É assim que eu termino o que eu digo, na esperança de que você não esqueça de que no Evangelho é assim, não é de outra forma. E se for de outra forma, já não é Evangelho. E não dá para a gente acudir ao necessitado como se isso fosse uma permissão de concessão para que eu odeie os meus inimigos. Tem muita gente que não entendeu nada, mas que trabalha com essas categorias. Eu acudo necessitado, mas eu também quero que Deus me faça cláusulas de concessão, para que eu tenha liberdade de tratar de maneira pesada os meus inimigos. Você é discípulo de Davi? Ou você é discípulo do filho de Davi? A quem várias vezes nos evangelhos pessoas em desespero disseram: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus curou-as, ergueu-as, levantou-as. Jesus, no entanto, não fica impressionado de maneira absoluta por Davi. Ele separa, e só ele tem o poder de separar o joio do trigo na vida de quem quer que seja, nenhum de nós o tem. Ele louva